Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Raízes da Inovação, o podcast da Fundepag. Eu sou a Monalisa Pelicione, eu sou jornalista e também comunicadora do agro. Eu estou aqui com um timaço porque hoje nós vamos falar sobre pesca. Quando a gente fala de pesca, automaticamente a gente pensa em lazer, em diversão, mas a pesca ela vai muito além disso. Existe a pesca profissional, que é o sustento de várias famílias, e por trás dela existe muito trabalho. Projetos socioambientais também. Eu estou aqui com 3 pessoas que trabalham para fortalecer ainda mais essa pesca profissional. Eu estou aqui com a Solange Ferreira, a Solange que é da Fundepag. Solange, seja muito bem-vinda. Obrigada, Monalisa. É um prazer estar aqui. Um prazer para nós te receber aqui. A Cristiane Neiva, que é pesquisadora científica e diretora-geral do Instituto de Pesca e também é coordenadora do projeto Valoriza Pesca. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Monalisa, pela oportunidade de trazer essa temática. O Antônio está aqui do meu lado, o Antônio Olinto, também pesquisador científico, também do Instituto de Pesca, né, Antônio? Seja muito bem-vindo. Olá, Monalisa. Ótimo estar aqui para a gente conversar sobre esses temas que a gente ama tanto, né? Com certeza. E que tema interessante, né? Para começar, Antônio, como você já está aí com o microfone, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória até aqui. A gente estava conversando, eu sei que você tem um currículo extenso, tem uma jornada aí preciosa de trabalho, mas conta pra gente, quem é o Antônio? Bem, eu sou biólogo, tenho pós-graduação em tecnologia de pesca, mestrado e doutorado em oceanografia. Trabalho na área já há mais de 40 anos, 36 anos agora em dezembro, né? No Instituto de Pesca e muito orgulhoso de trabalhar no Instituto, pois nessa minha área aí de monitoramento pesqueiro nós atuamos já há mais de 80 anos. É a instituição no Brasil que tem o maior histórico nessa área. Olha que informação importante, eu não sabia disso. Sim. Bem interessante. E você, Cris, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui, um pouco da sua atuação dentro do Instituto. Hoje você está como diretora, né, e coordenadora de vários projetos. Então, eu também sou bióloga e desde o início eu sempre olhei para o peixe, para o pescado, né? E acabei fazendo uma especialização na área de ciências de alimentos e nutrição em saúde pública. A partir daí, eu comecei a olhar a cadeia de produção de uma maneira diferente, entendendo todos os vieses da produção até o pescado no prato do consumidor. Então, eu acho que essa visão mais holística me ajudou também nesse período agora, né, que eu estou como diretora-geral da instituição, olhando para todos os projetos e a atuação da instituição nessas atividades tão importantes. Muito bacana. E a Solange Ferreira está aqui também. Eu falei para a Solange que ela tem exatamente o mesmo nome que a minha mãe. Olha que coincidência. A Solange, que está à frente da gestão e da excelência dos projetos, é coordenadora de excelência operacional da Fundepag, né, Solange? Exatamente. Conta um pouquinho da sua trajetória, do seu trabalho até aqui com a Fundepag. Bom, eu sou advogada de formação, com especialização em contratos, direito administrativo. A minha trajetória profissional, ela sempre foi voltada para a área de negócios, né? Eu iniciei no mercado segurador e cheguei na Fundepag em meados de 2006. E desde então eu atuo fortemente, né? Especialmente com o Instituto de Pesca, comecei mais com uma aderência com eles e já chegando alguns projetos muito relevantes, né? A gente começou a desenvolver juntos e até hoje a gente atua conjuntamente e hoje eu estou à frente da coordenação de excelência operacional da Fundação e sinto-me muito honrada em dividir a mesa aqui com essas 2 pessoas super especiais. Eu falei que o time era um time que é referência no que faz. E o tema também é bem propício, né? Nós estamos perto do horário do almoço, aí você estava falando do peixe que chega à mesa do consumidor, deu até uma fominha. Mas, Antônio, fala um pouquinho pra gente, conta aí pra nós, quais os tipos de pesca
que vocês monitoram lá no Instituto? A pesca artesanal, pesca industrial? E por que isso importa para a pesca paulista? Exatamente. No Instituto, a gente faz o monitoramento pesqueiro independente, se é artesanal ou industrial. E talvez a nossa missão seja aí, né, entre várias, mas dar visibilidade para uma atividade que as pessoas não veem, né? As pessoas vão na praia ou ali num porto, vê o barquinho, um monte de barquinho lindo, tudo colorido, tirar foto e depois vê o peixe no prato. E o que acontece, né? Desde que o barco saiu do porto até aquele peixe chegar no prato. Tem muito trabalho. Muito trabalho, muita gente envolvida, começando aí pelos pescadores. Então, a nossa função aí com monitoramento não é nem contar, na verdade, é pegar essas informações, né, e divulgar essas informações, né, procurando dar visibilidade, também gerar as informações que vão permitir a organização de toda a cadeia, né? Desde o barco sair, aí sair com licença, né? Sair sabendo o que pescar, como esse peixe vai ser tratado. Então é um longo caminho ali, desde que o pescador ele prepara o barco, né? Por trás disso tem legislação, tem vários órgãos atuando, ele fazer a pesca, trazer isso ser distribuído, tratado, até chegar no prato para a gente comer na hora do almoço, né? Então, o nosso trabalho trata aí disso, né? Dessa visão. É um trabalho de valorização, né, Cris? Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Valoriza Pesca. Você é coordenadora do projeto. Eu sei que existem outros projetos também. Conta pra gente quais são esses projetos. Então, o projeto Valoriza Pesca, ele vem de uma forma curiosa, né? A partir de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, né? E nós temos, né, como promotores assim, do projeto, o próprio Ministério Público, né? Então, tem sido uma experiência bastante interessante, pois a gente está conseguindo caracterizar em detalhes, né, uma pesca, e a gente inevitavelmente vai falar dessa visibilidade da atividade pesqueira numa região como a região da Baixada Santista, né, que são alguns municípios em torno ali de uma região portuária, com muitos empreendimentos, e essa pesca sobrevive, são 15 comunidades que o projeto tem caracterizado em várias frentes, tanto do ponto de vista de caracterização socioeconômica, quem são esses pescadores, que idade eles têm, eles precisam da pesca para sobreviver, para se alimentar, qual é a importância em termos de segurança alimentar, né, desse pescado ainda para as diferentes famílias que vivem da pesca. Além disso, o projeto avança também para exatamente para o monitoramento dessa atividade enquanto o que se pesca, quais são as espécies, né? Se essas espécies estão numa condição, né, de estarem sobreexplotadas, elas têm condições de aumentar a pescaria de determinadas espécies, então o projeto também avança nessa avaliação, né, das espécies e desses estoques pesqueiros nessa região. Além disso, também um olhar para a questão de qualidade desse pescado. Tem muita gente que, né, fica preocupado, eu posso consumir, ele tem qualidade, tem frescor, e também as questões de contaminação. Então, é um projeto que ampliou, é como se fosse uma lupa sobre a atividade nessas 15 comunidades pesqueiras na região, e vemos que pode ser uma referência para esse trabalho, né, de mostrar ainda uma atividade tão importante e bastante interessante colocar a perspectiva de cadeia de valor, né? O Antônio mencionou isso e o projeto contribui para que a gente entenda essa cadeia de valor e dê a devida importância, né, para essa atividade produtiva ainda que acontece nessa região. É bem interessante, cuida como um todo, né, de todo o processo. Mas conta pra gente, Solange, onde a Fundepag entra aí quando envolve esses projetos socioambientais da pesca? Como é essa relação de vocês?
É uma relação de apoio, né, de gestão e de organização de toda a infraestrutura, todo o capital humano, a sistematização, eh, dos elementos para que esses projetos aconteçam de uma forma, sistematizada, sincronizada, e a gente atua colado com o Instituto de Pesca, falando especificamente desses 2 projetos, no sentido de dar realmente condição, alcance e ampliação dessa atuação técnica, né, junto, com as equipes que estão dedicadas, com a gestão dessas equipes, com todas as condições de organização, de operação desses projetos extramuros, né, fora do nosso escritório, porque são projetos que acontecem no campo, numa extensão enorme, envolvendo equipes, logística, entregas, relatórios, tratamento de dados e tudo isso. Muito bom, Antônio. Antônio, da parte do Instituto, como funciona aí essa parceria? Ó, o Instituto, como eu disse lá, há 80 anos, né, a gente faz monitoramento e essa parceria se consolidou exatamente ali em 2007, 2008, né? A gente sempre fez monitoramento, mas teve um ponto que foi importante, né? Quando, por causa do descobrimento do pré-sal, o órgão ambiental, o IBAMA, determinou à indústria de petróleo, as petroleiras, que fizessem monitoramento pesqueiro. Isso já tinha acontecido em outras áreas do Brasil, mas por causa da excelência do Instituto de Pesca, da experiência, nós fomos procurados, né? E aí o projeto, né, que passou a se chamar PEMAP, ele se tornou assim um ótimo exemplo de inovação aberta, né? Foi uma empresa que procurou a gente para atender uma condicionante ambiental, né? Nós tínhamos a expertise, mas exatamente isso tudo que a Solange falou, desse apoio de como intermediar, né, uma demanda externa com o Instituto de Pesquisa, aí nós formamos esse grupo e o que a gente teve que fazer, né? Antes, o Instituto de Pesca fazia monitoramento nos principais municípios pesqueiros, basicamente 3, 4. Tínhamos que passar a fazer nos 15, né? Então, esse salto de escala levou a gente a ter que inovar tanto em processo, né? Desenvolvemos software, desenvolvemos padrões de trabalho, né? E também em análise e serviço. Então, a gente teve que usar aí a inovação para desenvolver serviço, né? E processos, principalmente. E a isso daí a Fundepag foi importantíssima. E com isso agora, né, nós já estamos fazendo 16 municípios ao longo da costa de São Paulo, e o que a gente criou desde 2008, então a gente está fazendo 18 anos de monitoramento agora, né, no contexto das condicionantes, é um projeto que já se expandiu para Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Olha só, e começou aqui Começou no aqui. litoral paulista. O aplicativo que a gente usa, né, o Propesc Mob, se você for numa praia do sul de Santa Catarina até o norte do Espírito Santo e subindo Minas Gerais até o Alto Rio Doce, você vai ver um agente de campo com um tablet, né, fazendo entrevista com os pescadores. Isso tudo é inovação. É inovação, e inclusive tecnológica, porque toda essa estrutura de banco de dados, comunicação, foi desenvolvida em decorrência dessa demanda. Que bacana. Ô, Cris, e na prática, como funciona? Vamos imaginar que eu sou uma pescadora e quero contar com o apoio do Instituto. O que eu preciso fazer? O Instituto, Monalisa, ele tem como atribuição principal o desenvolvimento de pesquisa. E uma pesquisa aplicada às dores do setor. Então, o nosso olhar, ele tem uma conexão bastante importante com a atividade, né? E a geração de informações e dados é um dos pontos maiores do ponto de vista de aplicação
para subsidiar normativas, decisões, uma gestão adequada, né, dessa atividade enquanto é uma atividade extrativa, que precisa buscar um patamar de sustentabilidade. Então, é uma devolutiva, principalmente, de novo, nós falamos, né, de dar visibilidade a essa atividade, com os dados, com informações que subsidiam, né, iniciativas de continuidade dessa atividade. Alguns desafios também da pesca artesanal, eles estão muito conectados com os desafios da década do oceano, colocado principalmente, né, e enfatizado na COP30. Então, é uma tradução que nós temos feito até nesse projeto do Valoriza Pesca, né, o quanto os nossos projetos de pesquisa estão conectados, né, com os desafios da década do oceano e dando resposta sobre a atividade, né, e para que a gente tenha políticas públicas importantes. E eu gostaria também de enfatizar, né, a importância da categoria da atividade, né, de ser pescador e pescadora no mundo que olha para tantos desafios, né, de sobrevivência do mundo como um todo, da própria humanidade. O pescador, ele acaba sendo um símbolo importante, né? É como se um guardião desse ambiente principalmente costeiro, né? Então, quando a gente fala da responsabilidade que nós temos que ascender na sociedade, o pescador ele vem como um exemplo, né, de atividade que conhece esse ambiente, os limites desse ambiente, aprende a respeitar esse ambiente pela atividade que desenvolve. Então, eu acho que ele pode nos ajudar muito num posicionamento futuro, né, para que a gente tenha um patamar de sustentabilidade, tenha o oceano produtivo e rico, né, como queremos. Bem interessante essa sua fala, porque eu acredito muito nisso mesmo. O pescador, porque ele está convivendo ali todos os dias, ele sabe da importância dessa sustentabilidade, né, Solange? Você concorda com ela? Com certeza, ele sabe dessa importância, o pescador, ele é muito parceiro do projeto e das todas as ações envolvidas, acontece uma relação de troca, daí porque estes projetos, eles têm tanto sucesso e se tornaram referência, justamente por conta de todo esse cuidado de ter a adesão do pescador para que nos subsidie, nos dê elementos para tratarmos de tantas frentes, né? Política pública, a própria resposta e amparo para essa produção desses pescadores. Acho que talvez o Antônio possa falar um pouco mais a respeito desses relatórios que subsidiam os pescadores e que o projeto termina entregando também, além do próprio escopo. Então, os projetos, é importante destacar que os projetos, eles acontecem e eles extrapolam todas as entregas desse escopo e por isso que eles são referência e sucesso absoluto. Quer complementar, Antônio? Sim, Fica à vontade. essa é um tema importantíssimo, né, que empolga. Falou bastante de política pública, né? Os projetos do Instituto de Pesca, seja monitoramento, Valoriza e diversos outros, eles têm uma característica assim que eles, primeiro, eles são integrados. Como a gente é um órgão do governo, eles já nascem integrados, né, e se aprofundam na integração com outras políticas de Estado. Por exemplo, a gente tem um projeto da Secretaria do Meio Ambiente que ela paga os pescadores, né, para tirar o lixo do mar com arrasto, né? Uhum. É um serviço ambiental. Para o pescador se qualificar a ser cadastrado, uma das coisas são os relatórios que todo pescador que colabora com o nosso trabalho, quando ele precisa, a gente dá um relatório das atividades dele e, com isso, ele consegue vários benefícios, né? Tanto a nível de Estado, de governo. Uhum. Então, com o monitoramento e outros projetos,
a gente consegue levar políticas públicas a uma camada da sociedade que dificilmente essas políticas chegam, né? Se você pensar quem é o pescador, é difícil ele ter acesso a políticas públicas ou muitas vezes até conhecer que ele tem alguns direitos. E através desses projetos, seja do monitoramento, que a gente abrange todos os municípios costeiros, valoriza, que dá um foco ali no estuário, né, a gente consegue levar isso. Então, você, através do conhecimento, da capacidade técnica, você conseguir levar políticas públicas para lugares onde ela é difícil de chegar. Concorda, Cris? Concordo plenamente, né? É essa parceria, né? Eu acho que o grande diferencial, complementando também a Solange, com relação à parceria que o Instituto tem com a figura do pescador e da pescadora. É por essa parceria e por esse conhecimento mais afinado do setor que eu diria nós temos o maior valor da instituição, né? O desenvolvimento de metodologias, se você não conhece o setor, não funciona. Fica uma coisa superficial. Então, os projetos eles são muito bem embasados, né, numa parceria real, numa parceria que vai além do caráter de busca apenas dos dados. Então, eu menciono novamente o Valoriza como essa ponte, né, que aguça um processo participativo que ele necessariamente tem que acontecer. O pescador ele tem que ser esse protagonista, né, das decisões e compartilhar decisões de forma conjunta. Então, os projetos eles estão avançando para esse entendimento do que seria uma governança adequada. E a governança enquanto posição de valor e de importância, né, dessa figura humana do pescador. Então, acho que são pontos, né, de real relevância dentro dos nossos projetos. E eu gostaria só de, nessa linha, o monitoramento ele é feito de forma voluntária e participativa. Então, o pescador não é obrigado a responder os nossos questionários. Uhum. Então, o primeiro associado aí, né, não só Instituto de Pesca, órgão ambiental, Fundepag, mas começa sendo o pescador, né? E esse pescador, ele fornece esses dados, né, de forma voluntária e ele consegue ver o quanto isso volta a ele. E um exemplo, há 2 anos atrás, teve um workshop do Licenciamento Ambiental Federal. O monitoramento de São Paulo foi o único monitoramento do Brasil, pesqueiro do Brasil, que foi reconhecido pelo IBAMA pelo destaque. Olha só, parabéns. E esse destaque, obrigado. Mas esse destaque não é um destaque técnico. As equipes dos outros estados, tecnicamente, são iguais. A gente trabalha em conjunto. É colaborativo. Agora, essa nossa capacidade de levar políticas públicas, desse encontro, né? Da gente pegar os dados e isso reverter em política pública, e tanto estadual quanto federal. E aqui em São Paulo, por isso, eu acho que está tendo tipo alguma revolução, que os pescadores eles estão se apropriando, né? Seja pedindo relatórios individuais ou relatórios sobre a atividade pesqueira, para eles levarem reuniões, inclusive com o governo federal, para discutir suas pescarias. Olha que bacana. Então, isso é um momento assim muito especial que está acontecendo aqui, de quando os pescadores, eles, além de fornecerem a informação, eles entendem que eles mesmos podem se apropriar dessa informação, vão conseguir tudo o que querem, não. Mas vai ser uma discussão baseada em dados. Né? Então, e que vai beneficiar de alguma forma. De alguma forma, ele, no mínimo, levar uma discussão séria, né, baseada em dados, e mesmo se eles
não chegarem onde querem, eles mesmos entendem por quê. E esse processo, que é o processo da gestão, né, ele fica bastante consolidado e equilibrado nesse cenário. Muito interessante isso, Antônio. Nós estamos aqui falando de pesca artesanal, pesca industrial, e existe uma diferença entre pesca e aquicultura. Explica pra gente, antes da nossa gravação aqui, nós já estávamos comentando. Então, traga aqui pra gente, agora para todo mundo ouvir. Tá. Basicamente, em resumo, né, a gente tem a pesca de captura, que é quando o pescador vai ao mar e faz a captura. Então, quem produz o peixe, né, é o oceano, é o mar. Então, por isso que a gente precisa, como a Cristiane falou, de um ambiente sadio. Porque esse peixe marinho, não é, embora a gente fale que é uma produção pesqueira, não é um pescador que produziu aquele peixe. Sim. Aquele peixe foi produzido no ambiente natural e ele extraiu. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os estoques, não pode tirar tudo, né? Sim, senão Porque não tem tem que ter reprodução. reprodução, o ambiente também tem que estar saudável, né? Não pode ter poluição, não pode ter perturbação. Pesca de captura. A aquicultura já é diferente. A aquicultura realmente é um cultivo. Então, o aquicultor, né, ou em um tanque-rede no rio, ou em um tanque escavado, ele coloca água ali, coloca o alevino, alimenta, e aí ele realmente que produz aquele peixe. Então, a diferença é essa. Uma é uma atividade extrativa e outra é uma atividade de produção. Bem interessante. É interessante você trazer, né? Porque quem tá de fora, não faz parte do setor, quando fala pescaria, a gente pensa, vai descansar, relaxar, pensa só no lazer, né? Mas não, vai muito além, tem muito trabalho, né, Cris? Com certeza. E, Monalisa, todas essas atividades, a pesca, a aquicultura, esse olhar para a questão geral dos recursos hídricos é o trabalho do Instituto de Pesca. É o trabalho da pesquisa, né? Olhando para toda essa diversidade de atividades, né? E a sua relação com o meio ambiente. Então, eu fico muito feliz, né, de trazer à luz e esclarecer esse papel da instituição, que não se, apesar do nome, né, não fica só na pesca, Sim. né, e convidar a todos para entrar no site da instituição, visitar o monitoramento, buscar essas informações do monitoramento, né, nós temos condições, né, de gerar assim, muitas informações, inclusive para um público leigo, um público curioso, para o consumidor. Então, todos esses projetos que o Instituto faz, né, com esse viés socioeconômico, eu gostaria também de destacar, nós temos um programa hoje que chama Pesca Azul. Esse programa é formado por 2 projetos que também temos em parceria com a Fundepag, né? É o projeto Petrechos de Pesca e o projeto Recria Mar. Ambos trabalham com a perspectiva de resgate de artes de pesca perdidas no mar, né? Então, nós estamos numa fase agora desse projeto, onde nós tivemos como foco experimental a Ilha Anchieta, né? E a ilha, então, ela foi feito um diagnóstico de estruturas, né, de artes de pesca que estavam no entorno dessa ilha, houve um resgate e todo um trabalho agora de entender esses materiais e prever um aproveitamento adequado. O projeto também, o Petrechos, ele avançou em colocação de containers, né, que coletaram só em 2024 4 toneladas de redes. Então, é um material extremamente importante de ser retirado do mar enquanto plástico, né, perdido, e pode propiciar, o futuro é que ele propicie as comunidades pesqueiras como uma alternativa, né, de renda, inclusive, porque
esses materiais sendo estudados e a capacidade, né, de gerar produtos que podem trazer uma renda adicional e um produto muito diferenciado, porque ele foi retirado do mar, né? Ele tem uma história, ele tem uma pegada ecológica bastante importante. Então, esses 2 projetos, o Petrechos e o Recriamar, são exemplos também, né, desse viés, né, de atividade socioambiental que o projeto, que o Instituto tem trabalhado. Eu acho que todos os projetos, né, são socioambientais, porque quando a gente fala em pescaria, em pesca, a gente já imagina que precisa ter esse cuidado com o mar e com toda a parte ali ecológica, digamos assim. Mas fala uma coisa para mim, Antônio. Eu, como uma profissional da comunicação, vocês trazendo essas informações, eu não sou do setor da pesca, e aí eu fico assim super empolgada, porque eu falo, uau, eu nunca parei para pensar nisso. E muita gente, assim como eu, também pensa isso. Aquela história, o óbvio precisa ser dito, né? Você acredita que existe uma falha aí na comunicação para as pessoas que não, os consumidores que consomem os peixes, mas não fazem parte dessa realidade? A gente precisa ainda falar muito com esse público? Sim, comunicação é sempre um desafio, né? Nunca você se comunica o suficiente, né? Sempre tem como avançar. E o consumidor final, na verdade, ele é o grande regulador do mercado. Quanto mais consciente o consumidor tiver, por exemplo, você vai na Europa, compra um peixe no supermercado, na etiqueta vem marcado qual o nome do barco que pegou, onde pegou e quando pegou e qual a licença daquele barco. Isso eu vi, não foi eu, um Carrefour lá na Espanha. Aqui, se você, né, nós ainda estamos nesse estágio, se você tentar saber direito que peixe é aquele, né, já é um problema. Que, assim, que é? Pescada. Pescada pode ser qualquer coisa. Então, eu acho que quanto mais, né, o público, o consumidor, se conscientizar que a postura dele, que peixe é esse? Que quando você compra alguma coisa, você está financiando uma cadeia. Que cadeia é essa que você está financiando? O barco tinha licença? Estava seguindo as regras? Não é pesca ilegal? Da onde vem este peixe? Que peixe é esse, né? Então, acho que isso que a gente tem que comunicar ao consumidor. Ter essa consciência. Consuma peixe, um alimento saudável, né? E que tem um grande apelo social. Um outro exemplo de comunicação necessária. Tem gente que vai para o litoral de São Paulo, num restaurante à beira do mar, vendo um monte de barquinho e pede salmão, que vem lá da aquicultura do Chile, e muitas pessoas pensam que aquele salmão saiu daquele barco. Exatamente. É isso. Então, a gente tem uma grande frente de comunicação, né? E principalmente para mostrar para o consumidor o quanto ele é importante na valorização da pesca regional e da regulação da cadeia. Como você enxerga esse desafio, Cris? É um desafio que precisa ser traduzido ainda, Mona Lisa. A pesquisa precisa ser traduzida. E entendo que o Instituto tem feito muitas ações de comunicação, não pensando só na geração de pesquisa para os pares técnicos, né, mas para a sociedade. Um exemplo bastante interessante é a devolutiva, os produtos que o projeto Valoriza a Pesca vai trazer, né? A ideia é uma devolutiva, principalmente para o pescador, para que ele visualize a importância da atividade que ele realiza. Isso é o primeiro passo. Que às vezes nem ele enxerga esse Às vezes valor. nem ele enxerga a grandiosidade, né, da atividade. E também gerará uma plataforma, um painel com todos os resultados do projeto, de forma traduzida, para que qualquer pessoa possa acessar essas informações, tanto do perfil, quem são essas pessoas, que espécies são geradas. Então, toda essa
essa importância de falar dessas espécies que nem sempre tem uma importância de valor econômico, né? O salmão é sempre visto, né, como uma espécie rica em ômega 3. Nós temos outras espécies ricas em ômega 3. Sim. Então, trazer, inclusive, essa plataforma vai trazer essas informações nutricionais dessas espécies pescadas nessas 15 comunidades pesqueiras que o Valoriza Pesca estudou. Vai também falar sobre as questões, né, possíveis, né, ou não, né, de contaminação, né? Sim. Mesmo estando numa região bastante impactada, esse pescado ele é saudável ainda. Então, relevar o resultado da pesca hoje, dessa pesca artesanal, vindo, né, de sistemas alimentares saudáveis, é o que nós precisamos trabalhar. Isso vai trazer uma valorização e uma luz diferenciada sobre a atividade, né? E todo mundo lucra, né? Porque nós buscamos esse rico alimento, e esse rico alimento ele tem toda uma diversidade de espécies. O Brasil ele é riquíssimo, né, com relação a isso, né? E o litoral ele traz isso, né? A gente vai trabalhar, inclusive, peixes não convencionais, espécies não convencionais, trazer à tona quais são aqueles peixes que estão, né, com risco, né, de exploração. Então, seria o consumo responsável, né? Então, tudo isso, esses projetos geram de informação e essa comunicação tem chegado, né, às redes sociais, não só dos projetos, mas também do próprio Instituto, que conversa com a sociedade, tem demonstrado toda essa riqueza. Como você enxerga, Solange? Eu acredito que é buscar esse estreitamento, né, da pesquisa com esse público. Promover, através de muitas ações, a conscientização, né, que é exatamente o que foi dito aqui hoje. Então, eu tenho amigos, conhecidos e tudo, e eles sabem, né, com quem a gente trabalha e perguntam e tudo, e é exatamente isso que o Antônio e que a Cristiane trouxeram, né, para a gente, que seria muito importante trazer essa conscientização para o acesso organizado e consciente desses estoques, dessas espécies e desse consumo, né? Então, o caminho, claro, comunicação, a pesquisa, o desenvolvimento, Sem dúvidas, né? trazer tecnologias, é para isso que a gente trabalha todos os dias, né? Para que a gente consiga dar as melhores respostas para os diversos atores dessa grande cadeia. Então, acho que é isso. Muito bem, é sobre isso. Eu até anotei aqui uma pergunta para fazer para todos vocês, porque o nosso tempo, nós estamos chegando ao final, a conversa tá boa. Tô aprendendo muito com vocês aqui hoje, mas eu queria começar com a Cristiane. Cris, conta pra gente qual é o maior desafio e qual a maior oportunidade que vocês enxergam agora para os projetos socioambientais de pesca no litoral paulista. Eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso, mas os desafios da pesca estão muito conectados com os desafios do meio ambiente, né, em especial dos oceanos. Então, essa conexão, essa sustentabilidade, né, no tripé social, ambiental e econômico, só vai ser conseguido com muita pesquisa, com muita geração de informações e diagnósticos mais precisos para tomada de decisão compartilhada, participativa, né, com essas comunidades. Então, o desafio é a gente continuar estreitando
e realizando e viabilizando projetos nessa área, Mona Lisa, né? Precisamos ainda sensibilizar, né, sobre a importância de investimentos, né, de projetos nesse patamar, né, de caracterização e de monitoramento. Então, a questão do monitoramento contínuo é muito importante de ser realizado. Dar continuidade aos projetos enquanto programas de monitoramento, como nós temos no monitoramento da atividade pesqueira, mas também programas mais ampliados, né, sobre a atividade. Então, o desafio é esse, continuar trabalhando, né, projetos desse quilate. Muito bem. Ô Solange, como ela falou dos desafios, fala das oportunidades para a gente. Quais são as oportunidades que você enxerga aí? Olha, tá muito falando de projetos dessa natureza, acho que está muito no momento, né? A década do oceano, a gente tem muitas ações voltadas, muitos recursos e oportunidades abertas para a submissão de projetos. Então, existe uma frente muito forte voltada para esse tipo de projeto, esse tipo de submissão, e isso é muito importante, porque vem numa crescente e a gente busca, né, aproveitar o máximo de oportunidades possíveis, dando uma continuidade, sempre buscando continuidade e ampliação das linhas de pesquisa e de todos os projetos desenvolvidos, porque os projetos, eles não têm um fim, né? Eles têm uma continuidade e a cada passo, a cada ciclo, a cada momento, as frentes vão sendo ampliadas e a gente trabalha para trazer esta conexão, né, dentro do segmento, buscando a sustentação de todo esse arranjo, né, e conseguindo melhorar as respostas e, novamente, melhorar sempre as respostas e dar uma continuidade para tudo que a gente vem desenvolvendo. Então, as oportunidades, elas estão aí, a gente está num momento super bacana, o mercado e o segmento está numa crescente e a gente está com esse olhar bastante atento para trazer todas essas oportunidades para a mesa e conectar tudo isso e trazer ações mais longas. Muito bem. Para você, Antônio, os desafios e as oportunidades dos projetos. Desafio e oportunidade andam de braços dados, né? A xícara e a asa. E eu destaco uma. O Brasil, atualmente, ele está executando uma política pública importantíssima para os oceanos, que é o planejamento espacial marinho. Então, nessa política, né, vão ser mapeadas, né, já estão sendo mapeadas todas as atividades do mar, que no mar não tem só pesca, tem transporte de carga, cabo submarino, extração eólica, petróleo e gás. Então, está tudo sendo mapeado. E com o trabalho, né, que a gente faz aqui em São Paulo, a gente tem condição de literalmente colocar a pesca no mapa, né? Todos os dados que a gente tem são espacializados, né? Então, assim como outras grandes atividades, né? Navegação, eles sabem todas as rotas. Petróleo e gás, cada parafuso que está ali, eles sabem latitude e longitude. A gente vai ter condição, né? Na verdade, já temos, de mostrar exatamente quais são os territórios pesqueiros para que a pesca, nessa grande política pública, né, seja considerada e os pescadores protegidos. Atualmente, né, isso há pouco tempo era um desafio, qualquer acidente que tenha no mar, né, seja de navegação, petróleo e gás, a gente tem exatamente como saber qual o prejuízo e para quem foi, que município, que localidades, que comunidades e quanto que custou aquilo. Isso tudo, na verdade, foram os pescadores que deram as informações,
né? A gente organiza isso e com essa organização, com ciência, conhecimento, tem como retornar a pesca e a sociedade como um todo esse panorama. Então, acho que, resumindo, o grande desafio agora e oportunidade também é colocar a pesca no mapa. Muito bem, que bom conversar com vocês. Nós já estamos aí nos nossos minutos finais, mas eu quero deixar um espaço aberto aqui para vocês deixarem as suas complementações finais, considerações finais para quem está nos assistindo. Vamos começar pelo Antônio, que ele está aqui morrendo de vontade de falar. A consideração final é assim, a atividade pesqueira, e aí falando da parte extrativa, né, ela é uma coisa de várias dimensões, tem a dimensão ambiental, social, legal, né, mas tudo isso, né, como atividade econômica, quem acaba mandando é o mercado consumidor. Então, a grande mensagem é assim, né, coma um peixe, mas de forma consciente, né? Porque quando a gente compra alguma coisa, a gente está financiando uma cadeia. Então, quando você come um peixe, né, com ômega 3, né, o que você está beneficiando uma comunidade local ou uma coisa externa? Aquele peixe, qual é a procedência? É de boa procedência? Então, a mensagem seria essa, seria no sentido de ressaltar a importância da pesca ali localmente, né, para as comunidades, e a importância do consumidor fazer um consumo consciente. Conscientização. E você, Cris? Eu vou, assim, numa linha muito parecida com o que Antônio colocou. É esse olhar de cadeia de valor, né? Quando a gente chega no restaurante e olha para aquele pescado, a gente tentar imaginar que cadeia de valor é essa, né? E olhar exatamente para uma escolha mais consciente. A escolha mais consciente vai acontecer a partir do momento que esse consumidor também tem acesso a essas informações, né? Que espécies elas estão em alta, né? Em determinada região, em determinada época do ano. Então, os projetos e as informações geradas, né, para esse consumidor são de suma importância para essa conscientização, né, que a gente vislumbre, né, toda essa cadeia de valor só crescendo, né, e se estabelecendo de uma maneira equilibrada e sustentável para o futuro. Então, o Instituto está a postos para que, nesse cenário, né, de parceria com a Fundação, a gente consiga viabilizar e continue viabilizar, né, projetos e programas de importância. Muito bem, e você, Solange? É um desafio ficar por último, né, falar. Mas a mensagem é essa, assim, acho que a fundação, ela acredita realmente nos projetos, nesse desenvolvimento todo, na relevância do tema, na conscientização, na divulgação de informações, e é um grande desafio, como já foi falado aqui, a gente conseguir comunicar, né, todas as realizações, ou grande parte das nossas realizações, né, que são muito sincronizadas com toda essa cadeia, com todo esse ambiente. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade de dividir toda essa vivência, toda essa experiência com vocês, e dizer que a gente continua sempre muito atento, né, e buscando sempre oportunidades de continuidade, de ampliação, de desenvolvimento, e de levar essa bandeira de trazer uma sustentabilidade para esse tema que é tão relevante, e que ele seja continuado cada vez mais, porque ele nos traz, assim, realmente bastante orgulho e satisfação em todas as nossas entregas, né. Então, redundante, talvez, mas essa satisfação em fazer parte, em poder contribuir com todo esse processo, com toda essa evolução de consciência e cultura.
Muito bem, parabéns a todos pelo trabalho. Tenho certeza que hoje a gente lançou uma rede de muito conhecimento, de conscientização para quem está nos acompanhando. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço. A gente que agradece. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá!